Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui a mais um encontro nosso das quintas-feiras, sempre com conteúdos relevantes na área aí de engenharia civil, gerenciamento, controle, planejamento de obras e orçamento, né, e tecnologia. Hoje nós estamos aqui no canal da Tech Planner e hoje eu trouxe aí o Alfredo, nosso sócio, que vai falar conosco aqui um pouco hoje sobre gerenciamento de obras por administração e gerenciamento de obras com preço fechado, né, empreitada global. E os desafios, vantagens e desvantagens de cada um desses regimes e a diferença que é gerenciar obra de um tipo e de outro, não é isso aí, Alfredo? Isso aí, pessoal. Boa tarde. Vamos falar um pouco sobre esse tema que é tão comum, né? É um tema antigo e, ao mesmo tempo, atual, porque os dois regimes são os regimes mais utilizados para a contratação na construção civil. O regime de contratação por administração, onde uma construtora ganha uma taxa de administração para construir uma obra, e o regime de empreitada por preço global, que uma construtora dá um preço definido para construir determinada edificação. E como que nós vamos gerenciar, controlar, planejar esses dois tipos de contrato? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o gerenciamento em cada um desses casos, em obras por administração e em obras por empreitada global. Sim. Bom, vamos botar na tela aqui. Primeiro vamos falar aqui sobre obras contratadas por administração, né? Quando que acontecem, vantagens e desvantagens, né, Alfredo? Isso aí, vamos colocar na tela. Quando que acontece, por que acontecem obras por administração, né? Uma modalidade que muita gente critica, e critica com muita razão, porque obras por administração têm um risco de custo muito alto, né? Isso foi terrível para muita gente durante muitos anos. Você sabe quando a obra começa, mas você não sabe quando ela acaba e a que preço que ela acaba, porque a construtora está, de certa forma, protegida por uma taxa de administração que ela, construindo de um jeito ou de outro, ela recebe fixo, né? Aí entra a necessidade do gerenciamento, de controlar, de controlar um cronograma, de controlar o custo da obra por administração. Mas muita gente pode perguntar, se tem tanto risco de custo em um sistema desse, se o risco fica muito com o proprietário, com o empreendedor, por que esse modelo é tão aplicado? Vamos Até lá. Hoje, né? Primeiro, você precisa começar a obra e os seus projetos não estão todos prontos. Aí você pode criticar que, gente, ainda existe obra que começa sem projeto estar pronto? Sim, ainda existe. Existe e vai continuar existindo. Nós estamos passando uma situação, por exemplo, na macro-região de Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui no centro, que houve uma mudança no plano diretor da cidade, tinha um prazo específico para aprovar projetos e iniciar obras. Então, para aproveitar uma lei antiga, um coeficiente de aproveitamento antigo, muitos empreendedores correram com os projetos para aproveitar uma janela de oportunidade de uma lei. Vamos lá. A pandemia trouxe uma série de necessidades. A necessidade de estoques nas grandes cidades, de galpões, de enormes galpões, para estocar material para ser entregue nas cidades, direto na casa dos consumidores, sem passar pela loja. A pandemia aumentou muito essa demanda. Você precisa aproveitar o momento e executar sua obra rápido. Não dá tempo de terminar todos os projetos. Então, nesse tipo de caso, onde que o empreendedor vai? Regime de administração. Aprova o projeto na prefeitura, faz um projeto de fundação, projeto de estrutura, começa a obra e vai fazendo o complementar. E esse problema todo
de cronograma, de compatibilidade, de resolver, de orçamento, de custo, vai vir para a gerenciadora, para os planejadores, né? Se não tivesse problema, não precisava da gente. Da gerenciadora. Então, é aí que entra. Então, quando que isso acontece? Quando você tem obra que precisa começar e o projeto não está pronto. Quando você tem um produto, uma obra de luxo, que ela pode ser modificada. Você vai fazer uma casa de luxo e que a pessoa vai escolher o acabamento depois, vai chamar uma decoradora que vai influenciar, um prédio de apartamento de luxo que uma decoradora vai mudar o projeto lá na frente. Layout. Coisas que você ainda não sabe. Então, quando você tem esse tipo de obra, o regime de administração casa muito bem, né? Às vezes algumas obras em indústrias mesmo, nós já tivemos essa experiência, né, na Tech Planner, obra de indústria que tinha ali um pacote bem definido de escopo e o resto era surpresa, né? Reforma, ampliação, sempre tem uma série de surpresas. Então, nessa hora, né, onde você tem a dificuldade de fechar o escopo, aí, de fechar projeto, acaba caindo também na administração, né? E a obra por empreitada global, você tem que fazer uma concorrência, você tem que fazer uma planilha, um edital, você tem que estabelecer uma regra clara no mercado, consultar o mercado. E muita gente não tem esse tempo e não quer passar por um processo de escolha, por concorrência, de analisar, Sim. Porque isso também custa dinheiro. Né? Promover uma concorrência, uma licitação, custa dinheiro, fazer esse material. Né? Já você escolher uma construtora por administração é um processo bem mais simples. Bom, eu falei aqui quando acontece e eu acabei falando de algumas vantagens, né? Que é a rapidez da implantação, a simplicidade jurídica de um contrato. Está na tela aqui. Né? Vamos colocar na tela aí as vantagens. Agora vamos dar uma olhada nas desvantagens. Bom, gente. Desvantagem principal. Você não tem nenhuma garantia de que o orçamento vai ser cumprido. De que o preço final vai ser aquele. Você não tem essa garantia. É tudo contratado em nome do contratante, né? Os materiais. Alguns serviços terceirizados também são contratados em nome do dono da obra. E a construtora recebe um percentual sobre isso. Sim. Em algumas obras de shopping, por exemplo, que o sistema de ar-condicionado custa muito caro, você paga uma taxa de administração variável para alguns itens. Isso é uma coisa também que são possibilidades do contrato por administração. Mas você não tem essa garantia. E aí, cada fornecedor a ser contratado precisa ser gerenciado, tem que ter cotações de várias empresas, criticar as propostas, verificar se o preço está bom, se não está, quando que entrega, se tem garantia, se não tem garantia. Então, nesse regime, tudo que vai comprar, o gerenciador tem que olhar. Tudo que vai comprar, o gerenciador tem que olhar com muito cuidado. Então, ele exige isso da gerenciadora, né? Quando você vai escolher, eu vou escolher a marca do elevador da minha edificação. Eu vou contratar Atlas, Schindler ou Otis. Essa escolha, ela é compartilhada entre empreendedor e construtor. Então, e se essa escolha der errado, a responsabilidade, ela é compartilhada. Ela não é só da construtora. Quando você compra um produto por empreitada, estou comprando, ele tem que atender isso. A responsabilidade é da construtora. Mas, quando você está comprando em um regime por administração, a escolha dos fornecedores, dos materiais, né, ela é muitas vezes compartilhada entre construtora, empreendedor e gerenciador, né? O gerenciador, muitas vezes, ele é um intermediário nessa relação
entre a construtora e o dono da obra, né? Tem casos que não existe essa figura, obras muito pequenas, não existe a figura do gerenciador, mas é cada vez mais comum, e mesmo em obras bem pequenas, residenciais, de ter uma empresa gerenciadora intermediando a relação entre empreendedor e construtor. Sobre essa complexidade no gerenciamento, tem aquele caso também que é muito comum, né? Você deu exemplo de obra de shopping, né? Acontece muito também. Você tem diferentes taxas de administração para diferentes itens, alguns itens não... Também tem uma planilha mista, alguns itens não têm administração ou tem uma administração fixa, né? Acontece isso de às vezes ficar assim ao término da negociação de contratação da consultora, né? Isso só aumenta a complexidade, né? Já atuou em obras que tinha isso, e você separar o que é um material que foi para esses itens das planilhas que ficaram com a administração fixa ou um percentual diferente ou sem administração, e o material que tá sendo usado nos itens que tem uma maior administração, enfim, é bem complicado quando você tem essas variações de percentual na administração, né? É bem complicado mesmo. E outra coisa que é muito complicado, sobre o que a administração incide ou não. Isso, discutir você vai pagar indireto, né? Você vai pagar a taxa de administração sobre o IPTU do terreno, sobre impostos, taxas de fiscalização e outras coisas que acontecem na obra. Você vai pagar sobre publicidade, projeto, sobre o stand de vendas. Então, essa pergunta ela precisa ser respondida no contrato. Sobre o que a taxa de administração incide e sobre o que ela não incide. Sim. Isso, normalmente, é uma grande dor de cabeça para os gerenciadores. Sem dúvida. Isso aí, com certeza, entra nesse item aí, né? Gerenciamento muito complexo, muito, de administração. Bom, passado aqui, vamos falar um pouco agora sobre obra contratada por empreitada, né? Primeiro ponto, você tem projetos mais bem definidos, escopo consistente. Você sabe o que você vai construir, né? Vamos dar um exemplo. Você vai construir uma unidade do Burger King, do McDonald's, do Bob's. Existe um padrão construtivo, existe um padrão de acabamento definido de como que é aquela obra. Então, as variáveis são menores. Então, por isso, cabe o regime de empreitada global. Você vai fazer um galpão, que é uma obra simples, piso de concreto, galpão iluminado com sistema de combate a incêndio. Você pode fazer uma empreitada de preço global, né? Então, sim, quando você tem esse ambiente, é melhor empreitada de preço global, né? Quando o empreendedor não pode e não quer correr risco de custo. Exemplo, o poder público. O poder público não pode iniciar obras sem saber que preço que ela acaba. Então, ele não pode contratar obra por administração. Tem que ser por preço global. Tem que ser concorrência. Tem que fazer projeto, né? E agora entrou uma modalidade de preço global que vem crescendo muito nos últimos 10 anos, que é você fazer projeto e obra. O empreendedor lança um produto. Eu quero construir uma rede de galpões, um monte de galpão. E eu quero que me entregue projeto e obra pronta atendendo esses requisitos. Isso está muito comum na indústria. Muito comum mesmo, e eu acredito que vai crescer e vai chegar aqui nas obras prediais, residenciais, comerciais, mais comum. Já está chegando, né? Você vira para o mercado e fala, eu quero este produto atendendo a esses requisitos e eu quero projeto e construção pronto, né? Então, isso está acontecendo muito. Então, assim, mesmo em obra...
mesmo a obra sendo empreitada, então não é só a obra empreitada, é a concepção do produto e obra empreitada, né? Não. Fica com a construtora, no caso? Não. O produto é concebido pelo empreendedor. Sim. Né? O empreendedor faz umas imagens de 3D e escreve lá, eu quero uma obra de tantos metros quadrados, com a fachada dessa forma, que atenda este requisito, que suporte a carga tal, que vai ter um fluxo. Ele define premissas. As premissas que a edificação deve atender. Eu vou fazer um hospital para atender X pessoas, para ter uma capacidade tal de X pessoas no pronto atendimento, tem que ter uma sala de cirurgia no padrão internacional tal. Ele define isso. E aí ele vai ao mercado e fala, quem projeta e constrói isso para mim... Projeta e constrói, né? Isso está crescendo, está muito interessante esse movimento e eu acho que veio para ficar, porque ele transfere a responsabilidade dos projetos para quem vai construir, né? Sim. Agora, imagine uma concorrência para isso, a regra da concorrência. Eu estava pensando nisso, na cara. Como a compatibilização de propostas. Como equalizar as propostas. Como escrever o escopo. Como definir os requisitos da edificação. O que atende, o que não atende. Quais as normas que se deve cumprir. Então, assim, é maravilhoso falar disso, mas não é fácil fazer. Não é fácil ao mercado lançar isso, né? Bom, é um trabalhão para fazer, mas você tem menos risco de custo, né? E o gerenciamento é mais simples. Porque quando você definir o preço de uma edificação por empreitada, grande parte da energia que vai ser gasta na vigilância, na gestão dos custos, ela não é mais tão necessária. Não que não seja necessária, é necessária. Mas a responsabilidade ficou lá na definição do preço. Sim, ela migra. O contrato da empreitada, né? Então, essa é uma grande vantagem. Agora, ninguém vai construir um hospital por preço global sem colocar o risco no custo. Né? Então, esse não risco... necessariamente vai ser mais barato. Aliás, é mais provável que seja mais caro na largada, né? Muito provavelmente na largada é mais caro, porque o construtor tem que colocar esse risco no preço. Ele tem preço, Se ele atrasar a obra 6 meses, ele vai ter que pôr esses 6 meses. Essa gordura está ali no preço, né? Então, paga-se por isso. Paga-se por isso. Né? Agora, é muito interessante. Para o poder público, então, muito interessante. Muito interessante, né? Então, é uma modalidade que traz uma carga menor de trabalho para gerenciar. Vamos ver agora aí um quadro comparativo das principais rotinas de gerenciamento nos dois contratos. Como acontece na obra por administração e como acontece na obra por empreitada. Contratação de fornecedores. Quando eu estou no regime de administração, a responsabilidade é compartilhada. Quando eu vou escolher, por exemplo, quem vai fazer a forma da minha superestrutura, quem vai fornecer o meu concreto, o gerenciador está ali junto da construtora, escolhendo qual que é a melhor concreteira, qual que é o melhor fornecedor de estrutura. Então, você participa de todas as compras. Você tem ali o proprietário, né? O dono da edificação, pressionando por preço baixo, né? E você defendendo qualidade, né? Defendendo especificação, né? A própria construtora muitas vezes também defendendo qualidade, porque ela também não quer construir, dar garantia em cima de materiais com má qualidade, materiais e serviços de má qualidade. Exatamente. Então, assim, tanto para contratar materiais quanto para contratar fornecedores, no regime de administração,
O gerenciamento participa ativamente, praticamente, de todas as compras. Já na empreitada, não. A construtora, ela assumiu uma responsabilidade e ela tem uma liberdade maior de escolher os fornecedores e os materiais. O gerenciamento vai olhar se aquele material é de qualidade, se atende aos requisitos e se aquele fornecedor é de qualidade para fornecer aquela mão de obra. Se limita basicamente a isso. Né? Mas a responsabilidade de quem, como e que preço contratar fica na mão da consultora. Né? Interação com os projetistas. Toda obra tem interação com o projetista. Na obra por administração, que muitas vezes acontece de não ter todos os projetos à mão, você o tempo todo está consultando o projetista, o que é melhor pôr aqui, o que é melhor pôr ali, e se a gente fizer assim fica mais barato, se a gente fizer... O tempo todo na administração você está interagindo com o projetista. Isso dá trabalho, isso custa dinheiro e gasta tempo. Na obra por empreitada, esta responsabilidade é da construtora. O gerenciador acompanha, fiscaliza e verifica se as soluções propostas pelos projetistas estão sempre atendendo aos requisitos da edificação. Mas a responsabilidade maior fica com quem está construindo. Né? Nessa situação que você deu exemplo antes aí, né, onde o proprietário está contratando obra com projeto, ainda pede um julgamento crítico maior da gerenciadora, mas nem se compara realmente essa realidade por administração, né, onde a consultora está na posição passiva recebendo os projetos, né? Exatamente. Né? Documentação trabalhista, o terror brasileiro. Né? Você faz uma obra e depois você tem ações trabalhistas contra a construtora, contra o empreendedor. Né? Então, numa obra por administração, onde você muitas vezes contrata, para não ter bitributação, você contrata aço cortado e dobrado em nome do contratante. Né? Você vai contratar serviços de marcenaria, que são caríssimos, armários, em obra de luxo, normalmente em nome do contratante. Você tem que fiscalizar se a empresa está com todo mundo fichado na CLT, se aquelas pessoas que foram trabalhar são as mesmas que estão fichadas, se o cara está cumprindo os requisitos trabalhistas, você não tem problema. Então, olha só, a trabalheira que é isso no regime de administração. Já na empreitada global, não. Ainda existe algum risco, sempre tem. Sim. Mas ele é bem menor. Ele é bem menor porque você comprou a obra a preço fechado, você tem um contrato que te resguarda e o empreendedor está um pouco mais distante dessa relação com a mão de obra. Sim. Vai ter que se preocupar mais na hora de tirar um habite, né, de ter aqueles fechamentos mais burocráticos ao final da obra. Né? A preocupação passa mais por aí. No caso trabalhista de uma obra por empreitada. Né? Escopo, né? Na obra por administração, principalmente obras de luxo, a piscina vai ser aquecida por energia solar ou por gás. Isso não foi definido lá atrás. Você vai tomar essa decisão lá na frente, né? Aí você vezes o aquecimento da piscina pode ser definido durante a obra. Né? Então você fica ali o tempo todo olhando o escopo. Mas a piscina tem que ser aquecida e tal. Então você fica ali olhando o escopo, está no escopo, não está no escopo, qual é o requisito e tal. O tempo todo você está cuidando do escopo. No sistema por empreitada, escopo é uma coisa lá do começo, lá dos requisitos da edificação. Isso, se você não escreveu isso bem escrito lá atrás, dá problema depois, mas normalmente na empreitada você vai verificar se o escopo está atendendo e se os requisitos
das etapas que foram entregues foram cumpridos. Sim, Né? sim. Cronograma você tem que acompanhar nos dois casos igual. Obra por administração atrasa e obra por empreitada também pode atrasar. Sim. Né? Então, acompanhar cronograma é uma responsabilidade do gerenciador nos dois casos e dá praticamente o mesmo trabalho nos dois casos. É claro que assim, a construtora, eu tenho a impressão que ela é mais envolvida com isso, na média, né? Isso não é regra. No caso de uma obra empreitada, né? Que ali ela já está com os custos indiretos dela fixos, ela não quer ter surpresa, né? Aí eu acho que também nem é um negócio pelo regime de remuneração da construtora que foi definido, não. É mais pelos estilos de obra também, né? As obras empreitadas, elas tendem a ter uma assertividade maior no cronograma. Tem um grande problema, Rafael, que no regime por administração, quando você escolhe o empreiteiro, você escolhe junto com a consultora. Então, quando você escolhe um empreiteiro que não está dando certo, que está atrasando sua obra, que está pisando na bola, que está faltando segunda-feira, essa escolha foi feita pela construtora com o aval do empreendedor. Sim. No regime por empreitada, não. A responsabilidade é de quem assumiu o compromisso. Entendi. Né? E assim, tem até, vamos pôr assim, um envolvimento, aí podemos falar isso sobre todos os quesitos, né? O envolvimento que a construtora, que normalmente ela, vamos supor, nós temos um empreendedor que seja, sei lá, um médico, né? Quem que tem o conhecimento técnico ali? A consultora é a gerenciadora, né? É interessante que no obra por empreitada, a construtora se dedica mais tecnicamente a pensar a obra antes, né? Nós estamos falando isso aqui, né, desde o início, né? Então isso ajuda muito em todos esses itens aí, e principalmente em cronograma. Eu acho que ela parte mais atenta. É muito comum você ter uma obra de licitação, né, o cara entra só querendo saber qual que é a data de entrega, né? Não preocupa com etapas, com fases, né? Então assim, o cronograma fica um pouco mais de lado. No caso de empreitada, não. No caso de empreitada, o cara estuda muito, inclusive as condições para se fazer, né? E acaba aprofundando ali em cronograma, junto com a gerenciadora. Exatamente. E fechando aqui, qualidade. Qualidade é uma coisa que tem que gerenciar com o mesmo critério, com o mesmo afinco nos dois casos. Terminou a etapa, foi feito com qualidade, durante a construção verificou a qualidade, o nível de qualidade está aceitável ou não, né? Em cada caso, seja na administração, seja na empreitada de preço global, o gerenciamento tem que cuidar disso com a mesma profundidade. E nas questões jurídicas, né, os contratos, né, as questões da gestão de contratos, cada contrato da obra da administração tem uma questão jurídica envolvida. Se o empreiteiro cumpriu os requisitos, se já pode liberar as retenções, se os impostos foram pagos, se foi tudo feito de forma correta. Na obra por empreitada, você tem uma quantidade bem menor de contratos para avaliar. Então, o volume de análise jurídica também é bem menor. Bom, essa tabela que nós apresentamos aí é só um resumo, porque gerenciamento tem muito mais coisa do que está aí nessas rotinas. Mas aqui a gente quis apresentar para vocês as principais rotinas e a diferença de envolvimento no gerenciamento nos dois modelos. É isso aí. Tá falado, muito bom o assunto aqui. Muito obrigado, agradecer aí a presença sua, agradecer as visualizações e como sempre, se tiverem dúvidas, se tiverem alguma questão, sugestão de tema, pede que comente aí, propondo que a gente vai com certeza considerar e gerar os próximos materiais. Alfredo, obrigado, né? Foi sempre bom o papo aqui, e já deixar todo mundo convidado para o próximo encontro na quinta-feira, né? Sempre nesse mesmo horário nos canais da Tech Planner, da Qualitab e da Realtar. Um grande abraço a todos. Aí para todos. Até.